Primeiro destaque desta segunda-feira é o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje através do Twitter que Brasil e Argentina desvalorizaram massivamente suas moedas e que isso causará o retorno das tarifas de importação sobre o aço e o alumínio dos dois países. A iniciativa, segundo o presidente americano, tem efeito imediato. Em agosto do ano passado, o governo americano anunciou uma flexibilização nas cotas de importação de aço e alumínio que excedam as cotas livres do pagamento das sobretaxas impostas pelo governo dos Estados Unidos em março do mesmo ano. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que, se necessário, conversará com Trump a respeito da decisão de retomar tarifas sobre as importações de aço e alumínio do Brasil. Abro aspas. Vou falar com Paulo Guedes. Se for o caso, falo com Trump. Tenho o canal aberto com ele. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Vera? Canal não tão aberto, Brown, porque o governo brasileiro foi pego totalmente de surpresa por essa decisão anunciada por Donald Trump por meio do Twitter. Nem o Itamaraty, nem o Planalto, nem o Ministério da Economia tinham informação prévia de que isso estivesse prestes a acontecer. Essa negociação foi feita no governo Michel Temer, essa que isentou o Brasil dessas sobretaxas no aço e no alumínio. Naquela ocasião foi importante a negociação feita pelo Itamaraty do governo Temer e agora não houve esse mesmo tipo de troca de informações. Não houve um aviso prévio para que o Brasil pudesse contra-argumentar e tentar evitar a notícia. Ela foi anunciada quando a decisão já estava tomada pelo presidente Donald Trump. E ele pode fazer isso? Pode. O Congresso norte-americano tem palavra ali, ele faz parte da definição da política comercial norte-americana, mas tem exceções em que o presidente pode determinar as medidas por ele próprio, sem consulta prévia ao Congresso, a chamada Section 232, que está sendo cada vez mais usada por Trump e foi usada nesse caso. Então, o Brasil, o que vai fazer agora? Tentar acionar esses canais de conversa, que não é um telefonema do Bolsonaro para o Trump, certamente, que vai resolver, tentar acionar algum tipo de negociação para assustar essa medida, porque o anúncio do Trump tem uma premissa equivocada. O Brasil não deliberadamente desvalorizou o real perante o dólar para favorecer as nossas exportações de produtos agrícolas, como o presidente dá a entender. E uma coisa não guarda relação direta com a outra, né? Se fosse o caso disso estar acontecendo e de prejudicar os fazendeiros e agricultores norte-americanos, como diz o Trump em seu tweet, a resposta poderia vir nessa área e não no aço, no alumínio. Então foi um pretexto claramente utilizado pelo presidente norte-americano para voltar com uma medida protecionista às vésperas da eleição. Então ele está olhando para o seu público, olhando para o seu eleitor e adotando uma medida que ele acha que vai beneficiá-lo, mas que na verdade prejudica o comércio dos próprios Estados Unidos. Ele pega e sobretaxa um produto que estava entrando barato no país, portanto favorecendo a indústria norte-americana, em nome de um protecionismo, algo bem antigo, bem ultrapassado em termos de negociação comercial. Então está tudo muito errado e a coisa mais errada disso tudo, a meu ver, Brown, era aquela cantilena que o governo brasileiro tentou vender, de que tem um bom trânsito com Trump, de que isso faria com que o Brasil ingressasse num novo patamar das suas relações comerciais. Lembremos que, em nome dessa tese, a gente fez várias concessões unilaterais aos Estados Unidos, inclusive isentando turistas norte-americanos de visto, em relação ao etanol e outras tantas, e não obtivemos nenhuma contrapartida do governo norte-americano e também não obtivemos o esperado aval para ingresso do Brasil na OCDE, que não veio. Havia uma possibilidade, a própria OCDE abriu a possibilidade de o Brasil fazer um fast track ali para ingressar na OCDE, e os Estados Unidos disseram que não, que naquele momento eles chancelariam apenas o ingresso da Argentina que já estava previsto. Então, esta suposta relação, esse suposto trânsito direto, amor, o que quer que seja, entre Bolsonaro e Trump, não tem nos rendido nenhuma vantagem até aqui, e pelo contrário, os Estados Unidos estão jogando pesado com a moeda do protecionismo e está tratando o Brasil nas mesmas condições, quando não piores, que a Argentina, por exemplo, que acabou de eleger um governo de esquerda. Fala, Josias.
O anúncio feito pelo Donald Trump de que a Casa Branca vai sobretaxar o aço e o alumínio do Brasil e da Argentina, sob o argumento de que isso está prejudicando o agronegócio americano, isso tem um efeito de uma paulada sobre as relações pessoais que o Jair Bolsonaro alega manter com o presidente americano. O pior é que, golpeado, o Bolsonaro reagiu à afronta com respeito e muita compostura, ou seja, ele estava completamente fora de si, porque ele disse, não vejo isso como uma retaliação, estava ainda meio zonzo, deu uma entrevista pela manhã. O pretexto do Trump é falso, evidentemente, mas a retaliação é real. O amado do Bolsonaro está acusando o Brasil de promover uma desvalorização maciça do real. Se o Bolsonaro reagisse como Bolsonaro, ele esfregaria na cara do Trump a expressão preferida do presidente americano. Isso é fake news, ele diria. Mas a ficha do Bolsonaro demora a cair. Se for o caso, disse ele, eu falo com o Trump, eu tenho um canal aberto com ele. O presidente brasileiro demora a perceber que a relação especial que a Casa Branca mantém com ele foi uma espécie de conto do vigário no qual ele caiu. O Bolsonaro já entregou para o Trump tudo. A base espacial de Alcântara, a liberação da catraca do Brasil para turistas americanos, abriu uma cota extra de importação de etanol americano, sem que o Brasil precisasse disso, já entregou a alma e amor verdadeiro ao Trump. E só obteve paulada em troca. O Trump pede aos brasileiros e ao mundo que façam como ele, que se finjam de bobos para acreditar que o Brasil quis deliberadamente derrubar a cotação do real, fez isso de propósito, para se tornar mais competitivo no agronegócio. Quer dizer, o Trump claramente sabe que isso não ocorreu e ele está, obviamente, tentando adular o eleitorado interno num instante em que ele disputa uma reeleição muito difícil. Então vai ficando claro, para a infelicidade dos brasileiros, que em diplomacia o amor que o Bolsonaro devota ao Trump é unilateral, não é correspondido. E amor em diplomacia não é coisa para amadores. O Bolsonaro deve ter algum amor próprio, mas nem o amor próprio, no caso dele, é correspondido. E você, Constantino, o que achou? Olha, o Donald Trump está errado em praticamente tudo aí, né? A acusação que ele faz de uma desvalorização intencional por parte desses governos é falsa. A desvalorização do real se deve muito mais à queda da taxa de juros, da Selic a 5% ao ano, que é um movimento sustentável por conta de reformas e a inflação contida bem abaixo do topo da meta. Ele também alega que vai proteger os seus produtores. Na verdade, ele está jogando para a plateia, para os eleitores ali de olho nas eleições do ano que vem, porque... E aí vem a incongruência, né, dos nacionalismos, da Liga de Nacionalismos. A narrativa é de que medidas assim, protecionistas, do ponto de vista comercial, servem para proteger a sua nação. Então, Liga Internacional de Nacionalistas, como aquele movimento do Steve Bannon, já parece uma contradição em termos, porque é exatamente o que acontece quando chega interesses divergentes das respectivas nações em jogo. Então, não dá para ter essa liga desse movimento dessa forma que quer os lacaios, digamos assim, do trumpismo. Mas esse é o grande calcanhar de Aquiles de Trump, e eu já comentei isso desde quando ele foi eleito, né? O principal ponto fraco da sua visão econômica, isso está em livros dele, em vários discursos, é a sua visão mercantilista. O Trump é alguém que acha que proteger os interesses da nação significa evitar déficit comercial na balança. E isso é uma balela, uma falácia que já foi refutada por Adam Smith no século XVIII, né? Ou então por Frederic Bastiat no século seguinte. Então, tudo isso é muito, muito errado, muito equivocado do ponto de vista econômico. Ele não está atendendo aos interesses da nação, e sim dos produtores de algumas áreas da nação ao custo de todo o restante. Está fazendo isso de forma populista, de olho em eleição, né? Os dividendos que ele quer colher são políticos, e está inventando um pretexto falso, que é uma deliberada desvalorização do Brasil para ser mais competitivo, né? Uma medida que, diga-se de passagem, a esquerda brasileira, como Ciro Gomes e companhia, adotaria mesmo. Muitos economistas no Brasil acham
que desvalorizar sistematicamente a moeda é o caminho para o progresso, né? O que é uma besteira, Então não foi isso que a equipe de Paulo Guedes fez, não foi isso que o governo Bolsonaro fez, isso que o governo Trump está usando como pretexto para uma medida de cunho político e que tem a ver com uma visão equivocada que ele guarda de economia. Ou seja, o Trump está dando um tiro no pé dos Estados Unidos. Agora, retaliação não é realmente a moeda certa nesse caso. E aí tem muita gente também que gosta de ver isso como um tabuleiro de war, um jogo de soma zero, né? Onde se um tem que ganhar, o outro tem que perder. Isso é besteira. Se o Brasil fosse retaliar com alguma medida protecionista numa escalada desse tipo, seria assim, análogo ao sujeito dar um tiro no pé, você vira e fala, então olha aqui, e dá um tiro no seu pé também. É uma besteira, né? Então não tem que fazer nada, e quanto liberar visto para americanos e tudo mais, isso é do interesse do Brasil. Então tudo aquilo que for do interesse do Brasil tem que ser feito pelo governo. Agora, em questões diplomáticas, na geopolítica, como a gente vive dizendo aqui, tem que ter mais pragmatismo. Eu acho ótimo o Brasil estar mais alinhado do ponto de vista de doutrinas ideológicas, tudo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o que representa aí o bastião da liberdade e tudo mais, não é, sem dúvida, a China. Agora, isso não quer dizer que nas decisões pontuais de comércio e tudo, isso vai ter que ser levado em conta o tempo todo. A gente quer vender para a China e por aí vai. Inclusive, alguns acham que essa medida americana também poderia ser uma espécie de alerta em relação à aproximação do Brasil com a China. E tem aí o leilão dos 5G, tem tudo isso que os Estados Unidos não está muito confortável, né? Então poderia ser uma mensagem. Agora, eu ainda acho que a principal razão é política, Trump de olho nas eleições do ano que vem, querendo atender ali o cinturão da ferrugem com uma medida populista que vai prejudicar os americanos. Ou seja, o nacional-populismo não só é incompatível como uma liga global, como quer Steve Bannon e como adere muitos bolsonaristas, como não é em nome, aliás, é em nome dos interesses nacionais, mas não necessariamente age de fato em prol dos interesses nacionais, como o Trump está mostrando agora. Trump está errado e punindo os americanos. Vera. Certamente a guerra comercial dos Estados Unidos com a China é um pano de fundo dessa decisão, né? Por quê? Porque quando começou a impor barreiras tarifárias para a China, Trump fez com que as exportações de gêneros agrícolas dos Estados Unidos para os chineses caísse vertiginosamente. De 2017 para 2018, caiu da faixa de 21 bilhões de dólares para 16 bilhões de dólares. Então, isso sim foi sentido pelos agricultores norte-americanos. Então, o Trump, para cobrir algo que ele descobriu, usa o Brasil e a Argentina como pretextos e também, é isso que o Rodrigo falou, agrada o chamado Rust Belt, que é a área ali de estados formados por siderúrgicas que também sofrem com a competição da China. Então, ele está usando o Brasil e a Argentina como bodes expiatórios da guerra comercial que ele próprio deflagrou contra a China. No caso da diplomacia brasileira, ela ficou totalmente a pé nesse caso e não tem nenhuma medida para retaliar, como o Rodrigo disse que não é o caso de retaliar, mas nem mesmo tem canais aos quais recorrer, aos quais reclamar. Por quê? O Brasil abriu mão, por exemplo, do tratamento especial de que gozava na OMC, a Organização Mundial do Comércio, a pedido dos Estados Unidos como pré-condição para ingressar na OCDE. Não houve o ingresso na OCDE e nós ficamos sem o tratamento especial na OTAN. Na OMC. Da mesma maneira, também o Brasil ainda não viu levantadas as barreiras sanitárias à carne brasileira, que era outra coisa que estava na mesa de negociação com os Estados Unidos. Então, se você for somando, nosso alinhamento aos Estados Unidos até agora resultou negativo para o Brasil. Nós fizemos uma série de concessões que prejudicam, inclusive, setores da economia brasileira, como esse do etanol, e não obtivemos absolutamente nada em troca. Pelo contrário, o tratamento está sendo hostil. O tweet do Trump em relação ao Brasil é bastante hostil. A questão da barreira fitossanitária da carne está sendo tratada com total desdém pelo governo americano. E a carta em que eles deram um bypass no Brasil na questão da OCDE também era uma carta que você destina a alguém para quem você não dá a menor pelota e não para alguém que te ama ou que você ame em retorno. Então, a gente promoveu nessa questão da política externa aí,
principalmente nessa questão com os Estados Unidos, uma espécie de galhofa internacional, uma coisa bem vexatória ali, bajulatória, assessores do Bolsonaro postando foto com Trump, postando selfie para mostrar que eram importantes, como fez Felipe Martins, como fez o Ernesto Araújo, como fez o filho do Bolsonaro com aquele bonezinho ridículo do Trump. Nos achamos os reis da cocada porque foram recebidos ali na Casa Branca, levaram um tapinha nas costas e foi só ficou no tapinha das costas. Isso mostra que precisa profissionalizar a nossa diplomacia. O Itamaraty está muito desaparelhado, foi pego com essa bola nas costas. As exportações de aço são o segundo produto que a gente exporta para os Estados Unidos, depois do petróleo. É gravíssimo, é uma pancada para a nossa balança comercial e ninguém sabia, ninguém fazia ideia. Souberam no mesmo momento em que nós, pelo Twitter. Então, isso mostra que a diplomacia brasileira está muito ideologizada e pouquíssimo instrumentalizada do ponto de vista técnico. Isso é o que a gente vem falando aqui há bastante tempo. O mesmo Itamaraty, lembrando, há 1 ano, conseguiu evitar que isso acontecesse no governo do Michel Temer. Oi, Josias. Eu acho que é importante a gente reter aqui, num dia como hoje, uma lição, né? A gente falou muito sobre isso aqui, mas essa tática do governo brasileiro, do Bolsonaro, do anti-chanceler dele, o Ernesto Araújo, de ficar buscando almas gêmeas no plano dos valores e da ideologia pelo mundo, isso não satisfaz, não atende ao interesse nacional. E isso conduz ao fracasso, porque leva a uma subordinação dos interesses nacionais a preferências ideológicas, e essas preferências ideológicas costumam ser péssimas conselheiras em política internacional. No caso dos Estados Unidos, o Brasil não sabe nem mesmo se o Trump vai ganhar ou não vai ganhar um novo mandato. Então, só isso já exigiria uma cautela nesse projeto de associação íntima a essa figura do Trump. A gente sai de um anti-americanismo tosco da era do PT para um pró-americanismo ingênuo que o Bolsonaro tenta impor a diplomacia. Tenta não, impõe a diplomacia brasileira, que sempre foi muito profissional. A nossa capacidade de tocar relações bilaterais vai ficando comprometida. Agora mesmo a gente não tem nem como dialogar com a Argentina para eventualmente buscar uma solução conjunta, porque os dois países estão sendo retaliados conjuntamente, porque cortamos relações praticamente com a Argentina, não tem diálogo mais. Quer dizer, esse interesse diplomático subordinado à diplomacia, isto não serve ao interesse nacional, ao interesse público do Brasil. Fala, Constantino. Nós criticamos muito aqui a postura personalista. Eu acho que você ter um relacionamento próximo, até de simpatia, com um líder de outra nação, ainda mais a nação mais importante do mundo, é óbvio que isso seria um trunfo, uma vantagem, mas você não pode contar apenas com isso. Tem um ditado nos Estados Unidos que diz que vanity is cheap, né? Quer dizer, você seduzir o outro pela vaidade, que é o pecado preferido do diabo, né? Esse é o caminho mais barato que existe, né? Você faz concessões com retórica e obtém resultados concretos, sem dar nada em troca, né? Então, isso é uma coisa que chamou a atenção desde o início nessa equipe de relações exteriores do governo Bolsonaro. Né? Realmente, as postagens das fotos ali, a postura de um Felipe Martins e companhia é a de um tiete diante do seu guru. Né? E veja que curioso, o Steve Bannon, que eu já repeti 300 vezes aqui, que foi chutado da Casa Branca após a vitória nas eleições, porque Trump entende que precisa governar um país e não ficar apenas mitando em redes sociais, né? O Steve Bannon se torna, então, o grande guru da área que quer tocar a política externa brasileira em nome do nacionalismo, ignorando essa contradição que eu já mencionei. Quer dizer, se o Steve Bannon é um nacionalista e se ele é americano, então ele, obviamente, está lutando pelos interesses americanos. E a confiança cega em alguém assim por parte da equipe externa brasileira é, no mínimo, uma situação desconfortável para nós brasileiros. Né? Então, não faz sentido. É óbvio que tem que ter uma postura mais pragmática, é óbvio que tem que ter uma postura mais profissional e adulta, e não pode essa reação do presidente, né? Eu tenho um canal aberto, eu vou ligar para ele. Quer dizer, isso mostra amadorismo, isso mostra essa crença ingênua de que os canais pessoais
suplantam a necessidade de ter uma equipe profissional por trás negociando. Não é assim que se faz realmente política externa. Então, tem muita coisa equivocada aí. O lado do Trump está totalmente errado, na minha opinião, mas ele está jogando para a plateia dele, ele está de olho apenas nos dividendos político-eleitorais. Do lado do Brasil, tem que haver uma estratégia melhor para não ter perdas concretas comerciais, porque isso afeta emprego e renda num país que não está crescendo muito e ainda tem muito desemprego e miséria.